Eu quero começar falando só o seguinte: quem não teve a oportunidade, eu quero fazer um convite. Quem não teve a oportunidade, vá no portal do Band Jornalismo para acompanhar, assistir a entrevista que a gente fez no Canal Livre desse fim de semana sobre um debate profundo sobre o que o Brasil precisa fazer para melhorar a condição de vida, de moradia das pessoas em áreas de risco. Claro que a motivação dessa entrevista foi a tragédia no litoral norte, mas a gente falou de várias outras situações que devem ser levadas em conta, de modelos de cidades que vencem ou estão enfrentando de uma forma mais positiva esse tipo de problema. Medellín é uma cidade citada pelos especialistas. Ouvimos um especialista do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e também do CEMADEM, o órgão que faz todo o alerta aí de desastres naturais no Brasil, que monitora todas as possibilidades de desastres e faz os alertas. É muito importante a gente não esquecer esse assunto, porque vira a semana, vira a página, o sol vem, terminam as buscas e aí parece que o assunto se encerra. E é justamente quando o sol está brilhando, quando o assunto não é a tragédia, a comoção da tragédia, é que a gente não pode deixar esse assunto morrer, não pode esquecer esse assunto. Então, eu fiquei pensando depois dessa entrevista, e pensei muito sobre isso no fim de semana, com quem a gente precisa falar desse assunto. As mortes por deslizamentos no Brasil nos últimos 35 anos afetaram 269 cidades. Então, nesse momento, quem está me ouvindo pelo Brasil, cada morador desse país tem que olhar o lugar que vive. Olha para cima, olha para os lados. Não pensa só na melhoria da sua rua, do seu bairro. Olha se na sua cidade, a sua cidade está cercada por encostas. Essas encostas estão crescendo, estão sendo ocupadas de forma irregular, com pessoas cada vez morando em situações indignas, impróprias. Se cada grupo de moradores nessas cidades que têm mais suscetibilidade a tragédias pressionar a prefeitura, olhar para cima e pressionar a prefeitura a resolver o problema das encostas, a tomar alguma ação, a gente age antes de esperar a próxima tragédia. Então, a gente tem que atingir, Fábio, as pessoas. A gente cobra dos prefeitos, cobra dos políticos e tudo isso tem que ser feito. Mas a maneira mais eficaz de pressionar prefeitos é bater na porta deles em grupo. Então, assim, se na sua cidade tem essa situação de risco de encosta, é preciso juntos, vocês formarem um grupo e pressionarem a prefeitura. Qual é o plano? Qual é o plano de contingenciamento? Se a gente tiver uma previsão para nossa cidade de uma chuva torrencial, como aconteceu no litoral norte, o que você, prefeito, vai fazer na sua cidade ou você, prefeita, vai fazer na sua cidade se tiver uma previsão de chuva forte? Então, cobre na sua prefeitura plano de contingenciamento. Como as pessoas serão alertadas, como elas serão retiradas, como elas serão abrigadas em situação de risco. Cobre ações de melhoria nas encostas, de retirada das pessoas dos locais mais graves. Todos nós nos comovemos com a tragédia do litoral norte. Mas essa comoção não pode acabar quando a manchete no noticiário mudar, quando o sol brilhar e quando aquela tragédia for superada por outras situações que gerem outra comoção, outro tipo de envolvimento da população. A gente tem que aprender com o que acontece nesse país. Esse é o grande problema. A gente não pode virar a página sem aprender. Se não aprender, de novo tudo se repete. Então, depois desse Canal Livre, eu aprendi muito fazendo essa entrevista, ouvindo os especialistas. Convido a todo mundo que não assistiu a assistir e, sobretudo isso, se organiza na sua cidade se você não quer viver uma situação como a população de São Sebastião viveu e que continua sendo assunto aqui também do Entre Nós, porque a gente não vai esquecer esse assunto, né, Fábio?